O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023. O Templo Umbandista Pai José Cambinda, em sequência às suas apresentações Aprendendo com Jesus, traz hoje o nosso amigo, irmão, orador, Rogério Ferreira. Rogério Ferreira é da cidade de Volta Redonda e pertence à Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. E estará abordando para nós o tema Trabalhadores de Última Hora. Com vocês, Rogério Ferreira. Deus, luz do mundo. Jesus, farol a nos guiar no meio da escuridão, criada por nós mesmos. Agradecemos pelo privilégio de termos essa casa do caminho, educandário, hospital, onde aprendemos e curamos nossas almas enfermas. Porém, para que isso possa ocorrer da melhor forma, pedimos sabedoria para que possamos aproveitar cada segundo passado aqui dentro. E esta é uma escolha individual. Podemos aqui estar para cumprir uma simples obrigação, ou podemos vir aqui com o real desejo de aprender, de receber e também de doar um pouco do nosso amor. Cada um faz a sua escolha. Porém, não podemos nos esquecer, como disse Joana de Ângeles, somos herdeiros de nós mesmos. E como os espíritos superiores disseram a Kardec, as leis de Deus estão escritas em nossa consciência. Que possamos fazer sempre um bom uso delas, porque o nosso amanhã depende das escolhas que fizermos hoje. Pedimos aos amigos espirituais, protetores desta casa, que nos abençoem o trabalho, que assim seja. Boa noite a todos. A nossa querida Norma para a leitura da página. Boa noite a todos. Receitas para a alma. Do Espírito de Vanderlei Oliveira pelo Espírito Hernandes do Corpo. Foco positivo. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus, capítulo 12, versículo 34. Procure recolher na sua existência
o foco positivo de todos e de tudo. Agindo assim, não faz nenhum favor senão a si mesmo. É que, quando você destaca o mal, está em verdade abrindo suas portas íntimas para que ele penetre em sua vida. O estudo de si mesmo pode comprovar-lhe este princípio. Quase sempre você destaca o lado ruim da vida é porque encontra-se nesse estado ou está prestes a adotá-lo sem que perceba. Valorize o bom e o belo em tudo e em todos. Cultive esse hábito de auto-amor e vibrará sempre na faixa otimista de Deus, atraindo para a sua jornada somente a beleza, o bem-estar e as forças do bem. Nós gostaríamos de lembrar aos pais e responsáveis que nós já retomamos a evangelização e a mocidade espírita aos sábados a partir de 18 horas. Se vocês puderem compartilhar com amigos, familiares, é sempre de grande importância começar a trazer a mensagem de Cristo para as crianças o quanto antes. E nós também, caso alguém não saiba, nós doamos mensalmente cestas básicas para várias famílias. Então, quem puder nos ajudar doando qualquer tipo de gênero alimentício, sempre será muito bem-vindo. E nós arrecadamos também pasta de dente e sabonetes. Então, aqueles que puderem nos ajudar, nós agradecemos. Às quintas-feiras, de 19 até as 20h30, temos o estudo da doutrina espírita. E todos vocês estão convidados. E se vocês quiserem, também podem convidar amigos de vocês para participar desse estudo. Quem quiser também se associar ao Centro Espírita Pai José Cambinda, também é só procurar algum dos membros da nossa casa, que eles terão todas as informações para passarem para vocês. E gostaríamos de lembrar, como sempre, sobre a importância de deixar os celulares desligados, tá? E um recado que vale para todos, inclusive para nós, membros da casa, para mim também, com relação à importância do silêncio quando nós estivermos aqui dentro. Os espíritos nos falam que eles começam a atuar sobre nós a partir do momento que nós temos a intenção de vir aqui. Eles já começam nesse instante a preparar a nossa energia para que nós estejamos aqui numa melhor sintonia com tudo o que acontece aqui na casa. Então, os trabalhos não começam apenas quando o palestrante começa a se apresentar ou quando a falange indiana vem fluidificar as águas e derramar sobre nós as energias. Não. O trabalho começa quando você, que está aqui presente, pensou em vir aqui. Toda a espiritualidade, ela trabalha para preparar você, para você, quando estiver aqui, receber o melhor que eles têm a oferecer. Então, como eu disse, vale para mim, para os trabalhadores da casa e para vocês frequentadores. Um cumprimento, um abraço, está tudo certo. Não tem o menor problema nisso. Mas as conversas demoradas, nós pedimos a gentileza que vocês evitem ao máximo, porque isso atrapalha. A gente não tem ideia do quanto. Eu estou falando por mim, eu não tenho ideia do quanto, mas a espiritualidade nos fala que atrapalha e muito toda a vibração que é derramada sobre nós. Na noite de hoje nós temos pela primeira vez aqui, presencialmente, porque ele já fez várias palestras online para nós, o nosso irmão Rogério, de Volta Redonda, que falará sobre os trabalhadores de última hora. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver. É uma satisfação retornar aqui à casa de Pai José Cambinda, a quem a gente tem uma afeição grande, uma estima e uma certa gratidão pela oportunidade de atendimento, de assistência em favor
de um ente nosso. A gente vai falar sobre os trabalhadores da última hora, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. É uma parábola que Jesus deixou para a gente meditar. E a gente está acostumado a falar de Jesus, e a gente está acostumado a ver Jesus como aquele que a gente todo final de ano comemora, né? A gente se prepara para festejar o aniversário dele, se preocupa em abastecer a casa, comprar alimentos, comprar bebidas, confraternizar, chamar parentes e amigos e se reunir, trocar presentes, né? E até muitas das vezes a gente se esquece de que celebrar o Natal de Jesus é uma celebração espiritual, não é uma coisa, não é uma festividade mundana, mas a gente muitas das vezes esquece desse lado principal e se atende simplesmente no lazer, né? Um outro momento que a gente também lembra muito de Jesus depois do Carnaval, a chamada Quaresma, na Paixão do Cristo, que é aquele momento em que ele é condenado e crucificado, passa por todos aqueles sofrimentos, todos aqueles insultos e é crucificado. Então a gente tem essa sensação de que Jesus veio para nos salvar e que sofreu e morreu por nós. A doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer que ele veio sim por nós, mas que a salvação não é simplesmente ele se imolar para que a gente se salve. Não, ele vem mostrar um caminho que a gente tem que percorrer para poder merecer o reino dos céus que ele nos oferece, né? A doutrina dos Espíritos mostra para a gente que há uma realidade maior e mais importante do que essa realidade que a gente está habituado na matéria. Há uma vida espiritual e naquele momento da crucificação dele, da morte dele, a lição maior que ele deixou foi o retorno à vida, a convivência com os apóstolos, a sua insistência em que eles pregassem o Evangelho, se o amassem, que vivenciassem os seus ensinamentos, para que deixassem para nós de fato o verdadeiro caminho da nossa espiritualização, da nossa salvação, para que a gente desperte para a verdadeira vida, tá? Mas além desses dois aspectos que a gente conhece da sua crucificação, da sua paixão e do seu nascimento, a jornada de Jesus no período que ele esteve com a gente aqui é muito importante. Ele curava, ele consolava e ele esclarecia os corações. E uma parte que passa despercebido é a parte, porque curar, consolar e esclarecer, ele sabia fazer isso muito bem, era um espírito muito evoluído, já liberto de todas as paixões do mundo, um espírito já no nível de perfeição, né? Então ele conseguia fazer isso muito bem. Mas o que ele fazia de mais importante e que deixou para a gente, faz até hoje, utilizando todos os bons espíritos que trabalham na sua seara, é chamar aqueles que ainda estão perdidos no mundo, nas ilusões, nos vícios, no orgulho e no egoísmo. Para esses, a tarefa era mais intensa e mais importante, né? Porque
que ele falava para os humildes, para os enfermos, mas ele falava principalmente para os orgulhosos. E a gente via, muitas das vezes, naquele momento em que ele chegava na sinagoga, ou mesmo nos lugares abertos, no meio da multidão, e nas suas preleções, quando surgia no meio das suas preleções alguém necessitado de amparo, de assistência, ele chamava para o meio e perguntava, se referia a todos, e principalmente aos sacerdotes, aos fariseus, aos saduceus, aqueles que eram chamados doutores da lei. Ele perguntava para eles: o que é mais fácil fazer? Dizer: seus pecados estão perdoados, ou você está curado? E eles ficavam abismados com a Inquisição, não respondiam nada, ficavam aguardando qual era a atitude que ele ia tomar para tentar pegar ele numa contradição do que eles acreditavam que era a lei de Deus, para condenar ele. Muitas vezes, em muitas passagens, ele fez isso. Muitas vezes ele questionou esses poderosos da terra. E até o momento em que foi confrontado, foi traído por Judas e foi levado ao Sinédrio e depois a Pilatos. Bom, a gente encontra no Evangelho de Mateus, de 1 a 15 e de 15 a 20, algumas passagens que mostram por que Jesus falava por parábolas. Porque era comum ele deixar parábolas para a gente, né? E essas parábolas, muitas das vezes a gente fica tentando entender, mas fica um pouco confuso, né? E aí ele diz aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, tem lá uma parte em que ele está lá, ele saiu de casa, estava sentado na beira do mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele. Aí ele entrou no barco, assentou e começou a fazer uma explanação, uma prédica, né? E o pessoal prestava atenção nele. Entre muitas coisas, ele, naquele dia, ele contou a parábola do semeador. O semeador saiu a semear e tal. No final da parábola, o pessoal dispersou e tal, mas os apóstolos questionaram ele. Por que ele falava por parábolas? E aí ele diz, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Na verdade, o que ele está querendo dizer aqui é que os apóstolos estavam com a mente mais aberta, mais preparados para compreender os ensinamentos dele. E ele explicava, como explicou o sentido da parábola do semeador para eles. E explicou muitos outros aspectos, até o ponto de que quando ele retornou à vida espiritual e deixou os apóstolos conseguiram se desincumbir da missão, até o espírito de renúncia, até o espírito de sacrifício para trazer o Evangelho, difundir o Evangelho para toda a humanidade. E para nós outros, até hoje, a gente ainda tem muita dificuldade de entender as suas parábolas, porque a gente, como os fariseus da época, a gente se apega muito à letra, muito à forma, ao culto exterior. A gente fica mais querendo oferecer oferendas, sacrifícios e achar que está desobrigado do mais essencial, que é a nossa reforma íntima, a nossa capacitação para a vida espiritual. A gente tem uma lição muito importante na vida, que é a lição do próprio curso da vida. Ao longo da vida, desde o nosso nascimento até o retorno à vida espiritual, nós sofremos muitas transformações. Se a gente recordar da nossa infância, da nossa
adolescência, da nossa juventude e agora da nossa maturidade, a gente vai vendo que nós sofremos modificações, a nossa aparência vai mudando, porque aqui no mundo material tudo é transitório até que a gente alcance a perfeição, e no mundo espiritual também, com a vestimenta perispiritual que a gente tem, o chamado perispírito, ele vai se depurando à medida que a gente vai ganhando conhecimento, inteligência e moral. E esse entendimento a gente só adquire através de experiências. E para a gente conseguir essas experiências, aí a gente precisa meditar nesses ensinamentos com profundidade, não só nas letras, precisa entender as entrelinhas. E a parábola dos trabalhadores da última hora, ela exige muita reflexão. Eu conheço algumas passagens do Evangelho desde a minha mocidade. Hoje eu já estou na maturidade, então é uma estrada longa e ainda estou aprendendo, ainda tem muitos percalços, né? E demorei muito tempo para compreender um pouco do que essa parábola transmite para a gente, e é o que eu vou tentar passar para vocês hoje. Com o auxílio da doutrina espírita, acho que a gente pode chegar a alguns conceitos básicos. E a parábola diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinda. Esse é o início da parábola, ela vai além. Aí, já no início, a gente fica meditando. O reino dos céus é semelhante a um pai de família. Bom, vocês sabem o que é reino? Eu pesquisei nos dicionários inclusive digitais. Reino é uma forma de governo, né? Hoje em dia ainda tem alguns governos, alguns reinos, mas agora a maioria dos reinos, a maioria dos governos, forma de governo é presidencialismo ou parlamentarismo. E mesmo quando há alguns reinos, embora lá para o lado asiático ainda hajam reinos absolutistas, onde a palavra do governante é a palavra final, a maioria dos outros reinos já são constitucionais, são submetidos a um parlamento que dialogam e ajudam a criar leis e normas de conduta. Então, para a gente ter um reino, a gente precisa de um povo, precisa de um território, precisa de uma certa cultura, precisa de uma língua, né? Mas isso aqui na Terra, e aqui na Terra a gente sabe que mesmo com essa diversidade, com essas formas de governo que tem, os reinos aqui ainda estão sujeitos a muitos erros, muitas falhas. A gente vê nos dias atuais toda essa ebulição que está acontecendo no planeta, porque as informações chegam agora de maneira quase que instantânea para a gente, e a gente vê que ainda tem muita coisa que não é da maneira adequada, né? Há um esforço para se melhorar, mas ainda há muita parcialidade. Reino dos céus, aí já é outro patamar, é diferente. Aí a gente vai lembrar lá na doutrina dos espíritos que há muitas moradas na casa do Pai, e que assim como há uma escala de espíritos conforme o grau de entendimento de cada um, há também uma escala de mundos conforme a elevação intelectual e moral de cada um. Então, no reino dos céus é onde já não há mais aflição, não há mais discordância, não há mais expiações, é onde há equilíbrio, né? Agora, aqui ele diz que o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Ele não mostra que é um local
A gente, por exemplo, na doutrina espírita está acostumado com a literatura de André Luiz, de Emmanuel e de outros mentores que falam de regiões onde se vive mais harmoniosamente. A gente fala das regiões onde os espíritos vivem em aflições por terem a consciência culpada, mas fala de ambientes onde se encontra paz. Mas aqui ele não faz essa comparação com um local assim. Ele compara o reino dos céus como um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores. Aí, para a gente entender isso, exige uma reflexão maior, né? Porque, na verdade, o reino a gente já entendeu. Na terra existem várias formas do reino do céu também. Agora, para atribuir a um pai de família, a gente tem que perceber que pai de família é um preposto de Deus, é alguém que está capacitado. Se ele é pai de família, ele é alguém que já saiu daquela fase de infância. Então ele já amadureceu o pensamento, já tem um raciocínio lógico, já está imbuído de certas responsabilidades. Se é pai de família, já conseguiu constituir família, ele já consegue ter responsabilidade naquele núcleo. E se ele toma conta de uma vinha e tem a responsabilidade de assalariar trabalhadores, a sua responsabilidade aí ainda é maior ainda, ele é mais responsável ainda. E a vinha é um local extenso que demanda muito trabalho para que produza, né? Vinha é onde se planta as parreiras que dão uvas e que as uvas processadas produzem vinhos, né? E todo esse processo exige muito conhecimento. Então ele tem que ser uma pessoa culta para saber fazer todas essas etapas. E precisa ter uma ascendência moral, um discernimento, saber comandar, para poder saber lidar com tanta gente à sua volta. Ele tem que cuidar da família, mas tem que cuidar de todos os trabalhadores também. E ele avalia os trabalhadores se estão capacitados para o trabalho. Ele sai ele sai várias horas do dia para buscar trabalhadores. Ele sai na terceira hora, sai na quinta, sai na nona, sai na 11ª, tá? E vai sempre buscando gente para a sua vinha, para produzir. E combina o que é justo pagar a cada um. Só que na parábola diz que quando chega ao final do dia, ele pede ao responsável que pague o trabalhador. Ele tinha combinado 1 denário por dia aos primeiros e depois foi assalariando, contratando outros. Quando ele chega ao final do dia que ele pede para pagar, ele pede para o responsável do pagamento começar do último para o primeiro. E aí os últimos haviam trabalhado menos tempo, não ficaram o dia todo, foram contratados já quase no final do dia, mas foram contratados por uma justa razão, porque ele foi lá e questionou eles por que eles estavam lá ainda ociosos, e eles disseram que ninguém nos assalariou. A gente quer trabalhar, mas ninguém nos assalariou, então vai lá que eu vou te dar trabalho. E deu, e os caras fizeram o trabalho. Aí receberam 1 denário e foi pagando. Quando chegou lá nos primeiros que trabalharam o dia todo, acharam que iam receber muito também, né? E receberam só 1 denário. E aí se entristeceram e questionaram o pai de família. Eles receberam 1 denário, trabalharam só uma parte do dia, a gente que trabalhou o dia todo, suportou o peso do dia todo, também recebeu só 1 denário. Mas não foi isso que a gente combinou? Não foi um salário que a gente combinou? Não foi isso acertado? Toma o que é teu, essa é a tua parte. Você vai me questionar porque eu estou sendo bom com os outros, quis dar tanto quanto achei que eles mereceram tanto, eu não posso ser bom, tem mau olho porque eu sou bom. E aí ele apartou esse, toma o que é teu e vai. E por que ele apartou? Porque
que ainda não está pronto para o trabalho, porque ainda questiona, ao invés de se preocupar em produzir, trabalhar e receber de acordo com a sua capacidade, está prestando atenção nos outros, em vez de produzir, ainda conserva maus pensamentos, egoísmo, né? Inveja, né? E aí ele diz, ó, toma e vai-te. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então a gente percebe aqui que a vinha é um desses mundos que estão capacitados para receber espíritos já em condições de assistir a Deus na sua obra de criação. Deus não tem a mesma forma que nós. Nós somos a sua imagem e semelhança, mas não é imagem e semelhança física. É imagem e semelhança na capacidade que podemos desenvolver, no que nós podemos realizar. Jesus disse, vós sois deuses, brilha a vossa luz. Então, quando nós atingirmos a perfeição, nós vamos realmente ser capazes de colaborar perfeitamente com a obra de Deus. Deus criou o mundo, criou o universo e cria até hoje, não cessa de criar. A gente não consegue, não tem capacidade para perceber a essência íntima de Deus. A gente só pode analisar Deus pela sua criação, pela sua capacidade de criação, por tudo que Ele cria no universo e no nosso mundo, que a gente ainda não é capaz de fazer. Mas que seremos um dia capazes de ajudar Ele a manter essa criação como Jesus é capaz de manter, como Jesus controla o nosso planeta e dirige a essa imensidade de população que está nesse planeta. Quem são os trabalhadores? Os trabalhadores são justamente todos aqueles que, libertados da influência da matéria, libertados da ignorância, libertados das paixões e dos vícios, já conseguem fazer a vontade de Deus, viver em harmonia, viver em fraternidade e conseguem auxiliar, colaborar na manutenção do universo, como os discípulos de Jesus conseguiram segui-lo. As horas, que significam essas horas? Aquelas horas que o pai de família saiu para angariar trabalhadores. Todos os momentos em que ele vem ao nosso encontro, nos despertar, nos falar da existência de um Deus, nos falar da existência do mundo espiritual, nos falar das verdades. E não só através de Jesus, através de todos os tempos, através de cada profeta que veio até nós, trazendo informações para a gente de como a gente deve se conduzir na vida para que a gente possa crescer e se espiritualizar. É também todas as oportunidades que a gente tem, embora a gente esqueça, mas é toda a oportunidade que a gente tem de retornar à vida material no processo de reencarnação, para que a gente possa aprender um pouco mais, se depurar cada vez mais e para que a gente possa também corrigir eventuais erros que tenhamos cometido lá atrás, para que a gente possa se harmonizar novamente com aqueles com quem a gente criou contenda. No livro dos Espíritos, nesse capítulo 20 dos Trabalhadores da Última Hora, há 4 mensagens de 4 espíritos que se manifestaram na época da codificação e trouxeram mensagens para Kardec. O primeiro deles chama-se Constantino, que no ano de 1863 ele abordou essa questão dos trabalhadores da última hora e na mensagem dele ele se ateve
em 3 aspectos, que são os 3 tipos de trabalhadores que havia na vinha. Aqueles de boa vontade, os de má vontade e os outros que, além disso, ainda se comprazem nos erros e na maldade. E também ele faz referência à reencarnação. Então a gente vê que na parábola, aqueles últimos, embora aparentemente tenham trabalhado menos, mas eram os que estavam mais capacitados. Quantas pessoas conseguem fazer uma mesma tarefa, diversas pessoas, uma mesma tarefa dada a várias pessoas, cada um tem o seu ritmo, um consegue fazer com mais eficiência em menos tempo, o outro precisa de mais tempo. Então o trabalhador, aquele que chegou por último, embora tenha chegado por último, mas trabalhou com mais afinco e produziu mais. O outro que trabalhou o dia todo, de repente não conseguiu realizar com tanta perfeição. E é o que ele demonstra aqui, porque ainda ficou questionando, ainda tinha maus pensamentos, ainda tinha inveja, ainda tinha egoísmo dentro de si, né? Então ele faz essa referência a esses 3 tipos de trabalhadores e principalmente aos que ainda se comprazem nos erros e na maldade. E faz referência à reencarnação, que é justamente conforme a gente vai se depurando e vai se aperfeiçoando. O outro espírito que se manifestou na época de Kardec e também trouxe a sua contribuição, falando a respeito dessa parábola, chama Henry Heine, e ele explica o outro tópico, que são as várias épocas da humanidade e que Deus sempre vem nos enviando os seus prepostos, desde o início da humanidade. Lá no templo de Israel, eram os profetas, os vários profetas que vinham sempre alertando ao povo de Israel sobre a conduta certa, a conduta errada e como se corrigir. Mas não só para eles. Nos 4 cantos da humanidade se falava da necessidade de reforma íntima, na necessidade de se espiritualizar. A Índia também falava muito da necessidade de se espiritualizar. Os indianos acreditavam no movimento, acreditam na reencarnação, na vida após a morte. E ainda hoje a gente vê alguns indianos que são tão desapegados que vivem na mais completa humildade. Há uma casta de indianos que é totalmente desligada dos bens materiais. Então, já naquela época, os indianos conheciam muito da comunicação com os espíritos e das encarnações sucessivas. O Egito também, a gente vê que Moisés, que foi na época do cativeiro, que sua mãe colocou ele numa cestinha e desceu ele rio abaixo, sabendo que mais à frente havia um grupo de mulheres da nobreza que certamente se apiedariam de ver uma criança sozinha e que o recolheria, e assim foi feito. E ele Moisés, sendo judeu, foi criado pelos egípcios, cresceu com os egípcios e conheceu dos mistérios da iniciação da doutrina egípcia sobre o misticismo, sobre a reencarnação, a comunicação com os espíritos. Quando ele foi convocado por Deus para libertar o povo judeu do cativeiro, foi quando começou os fenômenos de manifestação mediúnica com ele. E ele não questionou, ele aceitou aquela missão, uma missão bastante melindrosa para ele, mas ele aceitou e conseguiu
conduzir o povo à liberdade até o ponto em que, já tendo atravessado o mar e já tendo conduzido o povo pelo deserto, ele dá a tábua com os 10 mandamentos ao povo, né? E a gente vê que, além desses, a gente, após Jesus, continuamos a receber nas diversas culturas espíritos avançados, trazendo, com lideranças, trazendo alavanca de progresso moral e intelectual para toda a humanidade. Tanto é que hoje a gente vive numa condição bem mais confortável do que no passado. O que nos falta é crescermos moralmente para que a gente se liberte de toda essa inquietação que sacode a nossa humanidade. Tem Erasto também, que exalta os espíritas a realizar esse trabalho de divulgar a doutrina espírita. O Erasto já enfatiza a necessidade daquele grupamento, e falando para nós hoje, para nós também que somos espíritas ou somos simpatizantes do espiritismo, né? A necessidade da gente divulgar essa doutrina para os nossos semelhantes, porque a doutrina espírita é uma fonte de recurso para que a gente medite nas nossas questões, nas nossas dificuldades do cotidiano, nas nossas dificuldades de relacionamento familiar, social, para que a gente possa se transformar e possa melhorar a qualidade das nossas relações e conviver mais harmoniosamente, respeitando os nossos semelhantes, como os espíritos mais evoluídos nos respeitam a nossa liberdade, nos incentivam no que é necessário para que a gente possa se aperfeiçoar, mas respeitam a nossa liberdade de escolha, dando a cada um segundo o nosso entendimento, mas que a gente possa utilizar os mecanismos que a doutrina espírita traz para nós, que é da comunicação com os espíritos, é o estudo de como é a vida espírita, de como é o processo de reencarnar, de como é o processo de retornar à vida espiritual, de como é o processo de grupamento onde a gente se reúne, nasce para viver experiências, para resgatar as pautas. Tudo isso a doutrina espírita traz, e quando a gente estuda, a gente se enche de conhecimento que a gente deve meditar para que a gente possa modificar os nossos procedimentos e melhorar a qualidade da nossa vida. E o Erasto traz justamente isso, a necessidade de evangelizar, não só de evangelizar, mas acima de tudo de experienciar, de vivenciar esse evangelho que Jesus trouxe para nós há 2000 anos. Por último, a gente tem o Espírito de Verdade, um dos colaboradores da codificação espírita, junto a Kardec, um dos responsáveis, né? E ele fala para a gente do momento atual, já naquela época da codificação espírita, em 1863, século XIX, ele já falava desse momento que a humanidade passa hoje, que é esse momento de transição que coletivamente o planeta está vivendo, coletivamente a humanidade está vivendo, mas que nós precisamos individualmente, cada um de nós, promover dentro de nós essa transição também, para que a gente mereça, ao retornar à vida espiritual, mereça conseguir um lugar de paz, de tranquilidade, um lugar de mais equilíbrio, onde a gente possa desenvolver e alavancar a nossa evolução espiritual. O Espírito de Verdade nos fala disso. Naquela época ele já falava dos acontecimentos que assinalavam esse início dessa nova era.
ele falava já naquela época das atribulações e da separação daqueles que trabalham na vinha e dos que ainda se mantêm ociosos e surdos aos chamados. Fala das recompensas e das investiduras em atribuições ainda mais importantes para aqueles que se capacitam. Então, a gente vê na fala do Espírito de verdade a necessidade da gente pegar essas informações que chegam para a gente a cada dia, a cada momento, as informações que estão contidas no Evangelho de Jesus, nos 4 Evangelhos do Novo Testamento, que é justamente a vivência de Jesus, aonde ele reitera toda a mensagem dos antigos profetas e corrige interpretações equivocadas das pessoas, porque nós é que, por imaturidade, por egoísmo, por orgulho, é que desvirtuamos o pensamento de Jesus, da sua doutrina consoladora, confortadora e esclarecedora, para satisfazer ainda nossos caprichos, nossas mazelas, e desvirtuamos muitas das vezes os ensinamentos que eram trazidos para nós, que é para fazer com que a gente se desenvolva, e a gente utilizava a bel prazer para se aproveitar da posição que a gente ocupava na época da encarnação em que a gente viveu, e trazendo sofrimento para a grande maioria da humanidade, em detrimento do nosso bem-estar, deixando de fazer pelo semelhante e usando em excesso aquilo que era para a gente partilhar com o nosso próximo. E, então, o Espírito de verdade nos ensina isso, para que a gente possa utilizar os ensinamentos que Jesus trouxe para nós, de amar ao nosso próximo como a nós mesmos e amar a Deus acima de todas as coisas. Então, primeiro a gente tem que aprender a amar o nosso semelhante, respeitar o nosso semelhante, assim como a gente quer ser respeitado. Não adianta a gente querer fazer por nós sem fazer pelo próximo. A gente precisa aprender a fazer isso, porque a gente já tem feito muito esse contrário de fazer por nós ao longo desses milênios todos. É hora da gente reverter e voltar ao eixo, ao certo, ao caminho certo, para que a gente possa passar por esse momento de transição. Então, a transição, ela é coletiva, mas ela começa em nós, por cada um de nós. Se a gente não fizer a transição, cada um de nós, em nós mesmos, a transição coletiva que vai ocorrer com aqueles que atingirem esse nível de comportamento desejado. Senão nós seremos aqueles que seremos apartados e seremos transferidos para outros mundos, ainda com os mesmos níveis de dificuldade que a gente encontra hoje, ou quem sabe ainda com mais coisas a fazer, porque a gente já tem um nível de entendimento e de inteligência e vai estar em condições de assistir espíritos mais primitivos do que nós, que chegaram depois do que nós. Então, a gente vai continuar nas atribulações. A escolha é nossa, né? Então, com a doutrina dos Espíritos, nós aprendemos que Deus nos criou simples e ignorantes. Isso está na questão 115, que depende de cada um de nós evoluirmos mais rápido, dependendo do esforço que empregamos. Isso está na questão 117. Que Deus nos impôs a encarnação para chegarmos à perfeição, a fim de sermos úteis na manutenção da sua obra. Isso está na questão 132. Ao reencarnar, o espírito perde a lembrança do passado para facilitar o recomeço e receber durante a infância novos e melhores ensinamentos que favoreçam a sua evolução moral. Isso está nas questões 383 e 392.
E é por isso que a gente chega aqui invigilante, sem se preocupar em conhecer a doutrina de Jesus, sem procurar se espiritualizar, e aí a gente se perde nas necessidades materiais e acaba perdendo a encarnação, a oportunidade de evolução. E essas questões 383 e 392, elas mostram para a gente a importância e a misericórdia divina de permitir que a gente esqueça todas as dificuldades que a gente criou no passado para facilitar esse recomeço, porque a gente fez tanta coisa errada, se envolveu com tanta coisa errada, maltratou tanta gente, que se a gente lembrar disso, a culpa é tão grande que a gente não consegue estar junto de novo com essas pessoas com quem a gente precisa novamente recomeçar e reatar as relações, restabelecer o verdadeiro vínculo, que é o vínculo da fraternidade, do amor, da cordialidade. E auxiliam com a manutenção da harmonia do universo, executando as vontades de Deus. Isso está na questão 558. Então, aqueles que já conseguiram se libertar da ignorância, dos vícios, da influência da matéria, já conseguem mais, mesmo estando no mundo material, mas já conseguem viver uma vida mais espiritual, esses conseguem fazer mais a vontade de Deus. Embora pareça que são poucos, são muitos, porque todo espírito elevado, ele traz em si também o princípio da humildade, e aí ele não tem aquela coisa de ostentação, ele simplesmente vai lá e faz o que precisa fazer. E embora todos nós tenhamos evoluído, muitos de nós, cada um dá a sua contribuição na área em que está afeito. Então, nem todos nós estamos na área das religiões, de demonstrar ao outro através da religião o caminho da espiritualização. Muitos de nós dá contribuição através da evolução, do bem-estar, do progresso que traz na área social, na área tecnológica, na área científica, de medicina. Cada um dá a sua contribuição na área social, na área mesmo daqueles que têm por missão governar por nós, vai se aperfeiçoando, vai se burilando, tentando se libertar dessa influência do meio de só pensar em si, em enriquecer, mas faz pelo coletivo também. Esse é o esforço de cada um, tá? Na página 213 do Livro dos Espíritos, essa página varia de acordo com a edição, né? A edição que eu escolhi está na página 213. Tem uma nota referente à pergunta 399 sobre o gênero de vida em existência anterior por observação dos nossos vícios e tendências, que fala assim, que é para a gente refletir sobre essa mensagem. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: chegado o termo que a providência lhe assinalou a vida na erraticidade, o próprio Espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isto é, escolhe os meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade, é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que, quando encarnado, decide
fazer ou não fazer uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva, algumas vezes, vaga consciência dessas vidas que, mesmo em certas circunstâncias, lhes podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, única para satisfazer, nunca para satisfazer a vã curiosidade. As existências futuras, essas, em nenhum caso, podem ser reveladas, pela razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá da existência atual e da escolha que ulteriormente faça. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se ele não lembra delas com precisão, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo de repará-las guiam-no por intuição e lhe dão a ideia de resistir ao mal. Essa ideia é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem. Se atende às boas inspirações que lhe dão, o homem se atende às boas inspirações que lhe dão. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará se estude a si mesmo. Poderá então julgar do que foi não pelo que é, mas pelas suas tendências. Então ele poderá julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos, se as suportamos, resignados e sem murmurar. As naturezas dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem nos esclarecer a respeito do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que neste mundo lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel, para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O malfilho, pela ingratidão dos seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado, e etc. Assim, ante essas reflexões, concluímos que urge nos empenhemos mais em nos conhecermos, em estudarmos e nos esforçarmos mais para nos espiritualizarmos, avançando um pouco mais na senda evolutiva, para ganharmos mais segurança nessa caminhada. Porque assim que a gente consiga superar essa fase e ganhar mais segurança, a gente vai dar uma alavancada
surpreendente na nossa vida, de espírito eterno, de espírito imortal. Essa é a mensagem que eu tinha para trazer de hoje, para hoje. Eu espero que seja útil para vocês, que vocês possam recorrer ao livro dos Espíritos, à meditação, para poder ganhar mais vontade e mais ânimo na jornada de cada um. Que a paz de Jesus envolva a todos. Obrigado a todos. Pai Cambino nos abençoe e nos espírito. Em nome da Casa de Pai José, eu agradeço ao Rogério pela dedicação em preparar esse estudo para todos nós. E como ele disse aqui mais de uma vez, a escolha está em nossas mãos. Por gentileza, pode vir aqui para você ganhar um livro. É um romance espírita, espero que seja de proveito para você, mas além dos romances, fundamental o conhecimento das obras básicas da codificação, tá bom? Jesus te abençoe. Assim nós finalizamos a primeira parte e pedimos que vocês permaneçam em silêncio. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais ser consolado do que consolar, compreendido do que compreender, amar do que ser amado, pois é dando que recebemos, perdoando em que somos perdoados, e morrendo em que nascemos para a vida eterna. Pedimos a todos agora que descruzem os braços e as pernas. Esse é um pedido da falange indiana, comandada por Isaac. Lembrando que esses trabalhadores eles não incorporam, eles atuam em nossos pensamentos, por isso a importância de, nesse momento, vigiarmos os nossos pensamentos. Eles também trarão o remédio para as nossas águas. Aqueles que tiverem pessoas doentes do corpo, da alma, que possam trazer essas pessoas à memória nesse momento, para que eles igualmente possam receber e permaneçam vibrando bastante paz, bastante amor, para que todos possam ser beneficiados o máximo possível. E como já foi dito hoje, é uma escolha nossa, que possamos escolher receber, abrindo os nossos corações, porque dessa forma nós também doamos um pouco do nosso amor, da nossa energia. Espero que todos nessa noite tenham feito a melhor escolha, que é se conectar com essa espiritualidade
que tem tanto trabalho para vir até nós. Espero que tenhamos feito a melhor escolha de abrir nossos corações, para permitir que ele seja inundado por essas bênçãos. Espero que tenhamos feito a melhor escolha vindo aqui hoje, trazer também um pouco de nós mesmos, das nossas boas vibrações que todos carregamos. E que ao sairmos daqui, continuemos fazendo melhores escolhas, levando essa vibração para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Endereçando nessa noite, antes de dormir, uma prece ao mundo, a todos os seres encarnados nesse belo planeta azul, indistintamente, que todos possam receber as bênçãos dessa espiritualidade através de nós. E que amanhã, ao acordarmos, possamos continuar fazendo as melhores escolhas. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, nos momentos de solidão. Mas se fizermos as melhores escolhas, as dores, as dificuldades e a solidão passarão, como tudo passa. A única coisa que não passa, que não cessa, que não termina, que não tem fim, é o amor de Deus e de toda a espiritualidade amiga por cada um de nós. Agradeço a cada um aqui presente por ter feito a melhor escolha de estar aqui nessa noite para compartilhar conosco desse banquete que está sendo oferecido. Que Deus possa abençoar a cada um, abençoar a noite de todos, o amanhecer de todos e continuar abençoando as nossas melhores escolhas. Que assim seja. Projeto Caminhar nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência
para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã.